Nessa aula a gente vai aprender o que é transferência. Então, transferência é basicamente isso daqui, ó. Quando o pavio tá tocando simetricamente com o outro pavio. Como assim? Ó, deixa eu desenhar aqui, ó. Quando o mercado tá aqui, ele deixa um pavio no futuro aqui, ó, rompe, por exemplo, e ele consegue deixar pavio com pavio, ó, fazer uma transferência de pavio, conectar, fazer certinho aqui, ó, deixar em simetria os pavios, ó. Tá vendo que ficou em simetria? Ó, finge que tem simetria aqui, ó. Pavios em simetria desse jeito aqui, tem que romper, tem que ser rompido. Isso daqui é uma transferência. Transferência é leitura para reversão. Então o mercado tende a reverter aqui, ó. O mesmo exemplo vale para venda. Por exemplo, a gente tem uma venda aqui. E no futuro o mercado rompe. Aqui. E faz a transferência. Transferência de pavio. Ó. Tá vendo que tocou simetricamente? Tá simétrico aqui. Então, quer dizer que os contratos de venda que estavam aqui foram transferidos, ou seja, o mercado tende a reverter. Tende a jogar o mercado para cima. Então, vamos procurar algum exemplo aqui no gráfico. Ó, toda vez que o mercado fizer pavio em simetria, o mercado tende a reverter. É claro que tem que usar com mais análise, porém só o cenário individual, a simetria do pavio é uma transferência. Vamos dar um exemplo aqui, ó, o que não é transferência. Ó. Quando o pavio toca aqui, ó, esse pavio com aí lá no futuro, né? Aqui rodou o gráfico e aqui, ó, fez pavio simétrico aqui com esse pavio. Isso daqui não é transferência. Isso daqui já tem aula. Isso daqui significa outra coisa. Isso daqui significa uma retirada. O que seria uma retirada? Quando o pavio deixa de existir. Quando o pavio toca simetricamente desse jeito, que seria aqui na horizontal, sem interrompido, aí sim vai ser uma análise aqui, ó, que o mercado não tem liquidez e o mercado tende a cair. Então, essa análise aqui é diferente. Já tem vídeo meu explicando aqui no canal, mas esse aqui é diferente de pavio simétrico quando rompe. Por exemplo, tem que ter o pavio, ó, tem que ter o pavio aqui, tem que ter o rompimento aqui, ó. E no futuro, quando o mercado pode ser 1000 velas depois, aqui na frente, se tiver tocando certinho, ó, estiver tocando certinho aqui, pavio com pavio, isso é uma transferência de pavio, ou seja, esse pavio aqui está transferindo o seu preço aqui. Então, ele tende a dar uma reversão. A próxima vela, ela faz uma vela de reversão. Então, vamos procurar aqui o exemplo aqui. Eu estou usando um indicador, que ele já marca tudo certinho. Então, aqui vai facilitar aqui pra gente, ó. Se esse pavio aqui, ó, se esse pavio tivesse sido transferido aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, deixa, ó, se essa vela fosse assim, ó, fazer uma transferência, ó, deixando o pavio aqui e ficar certinho, a gente tinha análise para o mercado cair. Então a gente tem que procurar algum exemplo que o mercado faz transferência. Por exemplo, aqui, ó, aqui o mercado faz uma transferência, ó. Cadê? Esse pavio aqui faz transferência com esse pavio aqui, ó. Tocou certinho, ó. Tocou certinho. Então, essa é a nossa análise. O mercado tem que fazer transferência de pavio para a gente ter a nossa análise. Cadê? Aqui, ó, no gráfico ao vivo. Ó, na venda, a gente vai procurar o que, ó? A transferência de venda. Quando o mercado... a gente vai ver aqui a vela de venda. Essa vela vermelha. E vai ver aqui, ó, na parte de baixo. O pavio de baixo tem que fazer transferência. Se for no pavio de cima, não é transferência, é outra coisa.
E no mercado aqui, ó, quando tiver na alta, quando tiver um candle verde, a gente tem que pegar aqui em cima, ó. Quando fizer transferência com o pavio daqui de cima, aí sim que é válido. Então sempre na vela vermelha, ó, deixa eu anotar aqui, ó. Vela vermelha faz transferência aqui embaixo com esse pavio. E vela verde. E a vela verde faz transferência com esse pavio. Então, tira print que isso aqui é importante. Ó, aqui não vai tocar. Ó, se esse pavio aqui, ó. Se esse pavio aqui atrás tivesse feito um pouquinho a mais, ó. Tivesse feito um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Seria aqui, ó, simetria de pavio. Esse pavio tá simétrico com esse pavio. Teria leitura para o mercado cair. Mas qual que é o ponto de entrada? O ponto de entrada sempre é aqui, ó. Sempre é no corpo da vela da transferência. Aqui, ó. Sempre aqui no corpo. Pelo menos no corpo, ó. Bater aqui o mercado começa a cair. É claro que tem que ter outras análises, mas individual, o mercado é esse daqui, ó. Transferência, transferiu esse pavio com esse pavio. Então, o nosso ponto de entrada é aqui no corpo. Então, o mercado tende a cair, ó. Tá deixando uma retração. Porém, ó, teria que ser certinho pra gente pegar a entrada. Ó, literalmente isso aqui, ó. A gente vai ver uma vela verde, por exemplo, que fez simetria com outra vela verde. Então é basicamente isso. Ó, tem que ser na parte de cima e a outra tem que ser na parte de baixo. Então, a primeira vela, que é a atual, tem que ser na parte de cima e a vela de trás, a vela passada que faz a transferência, tem que ser uma vela que deixa aqui, ó, uma vela que deixa o pavio na parte de baixo, fazendo transferência na parte de cima aqui desse pavio. Então, bora procurar mais exemplo aqui, ó. No gráfico aqui ao vivo, geralmente demora um pouquinho. Mas, cara, abre vários gráficos aqui, ó, que sempre vai dar alguma oportunidade. Ó, esse pavio aqui. Ó, vela vermelha, a gente analisa o pavio de baixo. Se esse pavio aqui de baixo tiver feito uma transferência aqui atrás, a gente tem leitura para reversão, a gente tem leitura para compra. Mas não fez aqui, ó. Se a gente observar essa linha vermelha aqui, que é a linha do pavio, e olhar para trás, o mercado não tocou em nenhuma transferência, nenhum pavio, ó. Se esse pavio tivesse sido maior, tivesse sido assim, ó, aí sim seria uma transferência, a gente podia pegar uma operação de compra quando chegar aqui no corpo. Então é sempre assim, a gente pega uma margem melhor, que é onde o gráfico vai defender, onde essa vela vermelha defende o preço. E outra coisa importante, a vela que faz transferência tem que ser ou a primeira vela do lote. Então tá aqui, ó. Tá aqui a primeira vela do lote. Vamos fazer o exemplo aqui. Aqui. Ó. Rompeu. Continuou. E fez uma transferência aqui, ó. Por que transferência? Porque esse pavio aqui de baixo, sempre na vela vermelha, é o pavio de baixo. Fez transferência aqui com essa vela vermelha. Ó, fez transferência. Deixa eu fazer mais. Aqui, ó. Fez a transferência. Tem que ser, ó, a vela passada tem que ser a primeira vela do lote ou a última. Ou essa vela aqui, ó. Que seria uma order block. Daqui é uma análise mais avançada. Mas é a última vela do lote. Order block é a última vela do lote. Então, para transferência, a gente vai usar sempre a primeira ou a última vela do lote. Por quê? Porque são as velas mais fortes da transferência. Aqui, ó, nesse pavio é forte e esse pavio é forte. Então, se o gráfico chegar aqui e travar o pavio certinho, travar o pavio simétrico, a gente tem análise para reversão. Então, tem que ser sempre na primeira vela do lote ou na última vela do lote, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Transferência.
Transferência. Tem que ser em qual vela? Primeira vela do lote ou order block, que seria a última vela do lote. Então, essas duas velas aqui, a primeira e a última, se o mercado fizer simetria aqui, ó, fez simetria, a gente pode pegar uma operação de reversão. Então, pode anotar aí, pode tirar um print, pode colocar no caderno, que essa informação é essencial para a gente operar transferência. Então, se a gente operar transferência com pressão de alta, que eu já ensino aqui no canal, com domínio, com lote, essas coisas, conexão, cor de vela, o análise vai ficar muito mais forte. E tudo isso eu ensino aqui no meu canal e mais detalhadamente no meu curso, que é somente R$27 por tempo limitado. Ou seja, no futuro eu pretendo aumentar, pretendo deixar mais caro, porque, cara, tá muito barato e eu preciso gerar um pouco de feedback da galera. Porque, cara, o conteúdo, a maioria, se quiser de graça, tem aqui no meu YouTube. Mas se quiser detalhado, que se você quiser que eu corrija a sua análise, por R$27, é só me chamar no WhatsApp que eu vou estar te ajudando. Então, bora lá. Vamos analisar aqui, ó. Essa vela vai terminar, vai deixar um pavio. Essa linha verde aqui terminou fazendo transferência na primeira ou na última vela do lote. Ó, a gente puxa o gráfico aqui e vê que não. A gente já troca de gráfico e vê aqui, vela vermelha, a gente analisa o pavio de baixo. Então, a gente vê essa linha vermelha, se ela está travada, se ela está em simetria com algum pavio. No caso, não. No caso, ele teria que fazer um pavio como? Teria que fazer um pavio aqui, ó. Sendo a primeira vela do lote ou a última. Se tiver duas velas, pode ser considerado como um order block? Pode sim. Por quê? Porque ela continua sendo a última, ó. Tem a primeira vela e a última vela. Então, essa última vela também faz transferência. Então, se o mercado fizer aqui, ó, com a última vela do lote, ó, que seria, por exemplo, só a segunda, isso daqui pode pegar uma leitura de call aonde? Aqui no pavio, ó. Aqui no pavio não, aqui no corpo. Então, o mercado passou aqui no corpo, ó, pode pegar que essa leitura aqui tende a dar muito certo. Então, recapitulando, sempre tem que ser a primeira vela do lote, por exemplo, a primeira vela do lote ou a última. Então, se o lote tiver só uma, ela vai ser a primeira vela do lote e a última ao mesmo tempo. Se ele tiver só duas, a primeira vela do lote é essa, é a primeira, e a segunda é a última, fica óbvio. E aqui, três velas. A primeira vela é, a segunda não é, e a terceira é. Então, somente a primeira e a última. Então, expliquei aqui certinho, para não tiver dúvida. Então, ó, existe outros tipos de transferência, que é quando o pavio toca no corpo, quando o pavio trava no corpo, ou quando acontece uma vela careca assim, ó, uma vela sem pavio aqui na parte de cima, fazendo transferência, fazendo assim, ó, transferência certinho. A gente pode pegar uma continuação, só que nessa aula eu não vou explicar isso daqui agora. Quero explicar somente o cenário de transferência na reversão, que é o cenário mais fácil, que não tem dúvida de entender. É só pegar a primeira vela do lote ou a última, fazendo simetria com a vela atual. Então, ó, essa vela atual aqui, ó, essa vela é verde. Então, a gente vai olhar o pavio de cima e vai ver se tocou em algum pavio verde lá atrás. Não tocou. Aqui, ó, a gente troca de gráfico e faz isso de novo. Se a gente quiser só operar isso daqui, ó, dá para operar só isso daqui. Ó, por exemplo, vela verde, a gente olha no pavio de cima. A gente olha para trás do gráfico, ó, não tocou em nada. Cara, é só isso. Você entrar no gráfico aqui, colocar um indicador e ir olhando o pavio. Por exemplo, vela vermelha, a gente analisa o pavio de baixo. A gente olha essa linha, onde essa linha parou,
e ver se travou em algum pavio. Se tiver travado em algum pavio, por exemplo aqui, se tivesse travado na primeira vela do lote, assim, ó, esse pavio fez transferência com o quê? Com esse pavio aqui. Então a gente tem leitura para pegar o quê? Um call quando o mercado passar aqui do corpo, ó. Passou o corpo dessa vela, o mercado está limitado. O mercado tende a subir, tende a deixar uma retração aqui no corpo. Por que no corpo? Porque é a melhor margem do mercado. A melhor margem aqui da transferência é no corpo. Porque deixa aqui, ó, é onde defende o preço. Então, a compra sempre vai defender aqui, ó. Vai vir aqui, vai testar o corpo e ela vai retrair. Ó, vamos pro gráfico aqui. Essa vela aqui é vermelha. Então, a gente pega o pavio de baixo, olha lá para trás do gráfico e vê se ele tocou em algum pavio vermelho. Não tocou. Ó, a análise é sempre essa, de transferência, só fazer isso. Ó, não apareceu troca de gráfico, não apareceu troca de gráfico. Bem simples. Cara, é só anotar aí no caderno e aplicar aqui no gráfico. Por que eu não aconselho a pegar aqui no gráfico passado? Porque a informação você tem que ter aqui, ó, a informação de começo aqui, já que você é iniciante, é muito mais fácil você pegar aqui no começo do gráfico referente à transferência, porque ele já acontece aqui, ó, por exemplo, essa vela verde aqui, ó, é só eu pegar aqui, puxar uma linha, se você não tiver um indicador, você puxa uma linha aqui nessa linha verde e vê se ela travou em alguma transferência assim, ó. Se ela travou aqui, ó, num pavio de... Cadê? Fiz errado. Se ela travou no pavio. Ó, se ela fez daqui, ó, é uma transferência. A gente pode pegar o que? Uma operação de put quando chegar aqui no corpo. Então é só isso. Se você fizer aqui, ó, no gráfico passado, já vai ser um pouquinho mais difícil para você que é iniciante. E eu recomendo, para transferência, operar aqui no presente mesmo. Você abre o gráfico e vê se tem o pavio tocando simetricamente no pavio. Por exemplo, vela vermelha, a gente analisa o pavio de baixo e vê se ele está tocando em alguma simetria de pavio. Ó, não tá tocando. Ó, tá tocando aqui, ó. Mas tá muito longe e tem que ser na parte de baixo, não na parte de cima. Ah, não, tá certo. Tem que ser na parte de cima, falei errado. É a primeira vela do lote. Porém, para ver se é válido, ó, aqui já teve outro toque. Isso aqui é importante, ó. Aqui, ó, teve o paviozinho, então marcou a linha. Marcou a linha e a gente viu que o quê? Que fez simetria com esse pavio aqui, ó. Esse pavio fez simetria lá na frente. Essa simetria é válida ou não? Para ver se é válido, você vai procurar se fez alguma simetria também nessa vela aqui, ó. Por exemplo, fez simetria aqui, essas duas velas fez simetria, então já cancela. Essa vela aqui fez simetria em qual? Fez simetria aqui na frente, ó. Então, essa transferência não é válida. Por quê? Porque ele já foi retirado. Essa transferência já foi retirada aqui. Então, essa vela aqui desse pavio não faz transferência lá atrás. Porque aqueles dois pavios ali já estavam retirados. Aqueles dois pavios que estavam lá atrás não vale mais. Então, essa vela verde, a gente analisa o pavio da parte de cima e vê se ele travou, se ele fez simetria em algum pavio verde. Ó, não fez. Aqui, vela verde, a gente olha no pavio da parte de cima. Não fez também. Cara, eu quero pegar um exemplo aqui na prática, que quando acontece é muito bom. Ó, aqui, ó. O mercado já caiu, mas ó, esse pavio de compra fez transferência com esse pavio aqui, ó. Tocou certinho, ó. Essa linha do indicador já marca aqui automaticamente pra gente. Então, a vela de compra, a gente analisa aqui na parte de cima, o pavio de cima, e a gente viu que esse pavio está em simetria com esse pavio. Esse pavio fez transferência com esse pavio, então
se o mercado passar aqui, ó, se o mercado passar aqui, então, se o mercado conseguir chegar lá, a gente pega uma operação de venda para fazer uma retração aqui e a gente ganhar pelo menos na retração. Então, ó, viu que funciona muito bem, ó. Fez a transferência de pavio, o mercado já caiu aqui direto. Nem conseguiu chegar aqui no corpo, para a gente pegar uma melhor margem. Mas é isso. Transferência não é difícil. É bem facinho. É só analisar aqui a vela atual. Se for uma vela vermelha, você... Ó, deixa eu ver aqui, na verdade. Ó, na verdade... Não, na verdade foi sim, ó. Por quê? Porque essa vela aqui, ó, é a última vela do lote. Então, a dica mais importante é essa. Tem que ser a última ou a primeira vela do lote. Somente essas duas por enquanto. Certo? Então, se o mercado fizer travamento aqui, ó, simetricamente, a gente pode pegar. Ou aqui também, ó, pode pegar se fizer transferência certinho. Então, a dica é essa, a primeira aqui ou a última do lote. E também, sempre quando for uma vela verde, a gente analisa o pavio de cima. E sempre que for uma vela vermelha, a gente analisa no pavio de baixo. Então, essa aula vai ficando por aqui. Se você quiser ter acesso ao meu curso, é só entrar no link do meu WhatsApp e me chamar que eu vou te responder lá. Então, bora para a próxima aula.